Se você comprou algum produto no AliExpress e recebeu essa mensagem dos Correios, o vídeo de hoje é para você, infelizmente. Esse é o modelo do celular que eu adquiri, é uma gravação que eu fiz recentemente. Como existe uma taxa de atrito significativa de celulares que são transportados pelos Correios, quando eu optei por fazer a compra desse modelo com esse fornecedor, eu observei primeiro o histórico, né, que o fornecedor tinha, e segundo, essa proteção ao consumidor de 75 dias do AliExpress. Eu não sei se são todas as mercadorias comercializadas no AliExpress que têm essa proteção, mas pelo menos todas as que eu comprei até hoje tinham. Então é algo a ser observado, se é o seu caso ou não. Pelo que consta nessa página sobre as garantias de reembolso, você deveria aguardar o término do prazo de entrega do produto, que no meu caso foi de 75 dias. E depois desse prazo, você ainda deveria aguardar por até 15 dias a finalização da disputa para ter o seu reembolso. Como desde o final de abril estava mais ou menos claro para mim que a minha encomenda tinha sido extraviada, porque ela não saía do status de em trânsito entre os dois centros de distribuição aqui do Rio de Janeiro, eu tive mais de um mês para pesquisar bastante. E procurando na parte de perguntas do AliExpress, eu encontrei algo que parecia diferente daquilo que estava na parte de proteção ao consumidor, na qual ele expressamente dizia que a disputa precisava ser aberta antes que a proteção do comprador se encerrasse. O ponto em comum entre as duas orientações do AliExpress era de que eu deveria entrar em contato com o vendedor, e assim eu fiz. Eu cortei alguns pontos aí da conversa, mas essencialmente eu fico mantendo ele a par, enquanto a situação se desenrolava, de que a mercadoria provavelmente seria dada como extraviada. E ele aceitou até que de boa. O que me faz crer, inclusive, que ele deve ter celular vendido para o Brasil extraviado nos Correios o tempo todo. Para não correr risco, eu planejei fazer o registro da minha disputa faltando pouco tempo para encerrar o prazo, já que eu tinha uma informação de que eu deveria fazer antes do prazo ser encerrado e uma depois. Esse pouco tempo antes era para que eventualmente eu também não fosse acusado de agir de má fé, caso eu fizesse a abertura da disputa muito tempo antes do prazo ser encerrado e eles alegassem que ainda havia tempo hábil para a mercadoria ser entregue, apesar dos Correios já terem declarado o extravio dela. Uma mercadoria declarada como extraviada ser subitamente localizada e entregue não é tão absurdo quanto possa parecer. Se vocês assistirem o vídeo do mini PC que tem no meu canal, vocês vão ver que isso aconteceu inclusive comigo. Essa é a primeira tela que você vai visualizar quando abrir uma disputa. Aqui no canto direito ele vai te dar algumas orientações sobre como proceder. Primeiro dizendo que você pode escolher entre ser apenas reembolsado ou você fazer a devolução do produto. O segundo passo seria de que você está livre para negociar com o vendedor mesmo após iniciada a disputa. Se vocês não chegarem a um acordo, o AliExpress vai interceder e decidir o que for melhor, sendo que até o último momento você pode ter uma solução negociada com o vendedor. Aqui nós verificamos que ele confirma o reembolso se o produto não for recebido em 75 dias. Esse item também tinha a opção de que eu poderia devolvê-lo com ônus para mim, ou seja, eu pagaria pelo envio, ou eu poderia aceitar um reembolso parcial referente ao que não está conforme descrito. Como eu não recebi o item, a única coisa que se aplica aqui é o reembolso apenas. Esse item de baixo está perguntando se você recebeu o item, você vai colocar a segunda opção, No. A página mudou com um pouco de atraso, mas não fui eu quem mexeu na janela de baixo. Foi o atraso mesmo da atualização. E aí, então ele mostrou que você não pode abrir essa disputa porque o seu pedido ainda está em trânsito. Ou seja, aquela parte nas orientações do AliExpress sobre abrir a disputa antes do término do prazo não se aplica, pelo menos com o sistema na configuração atual. Como faltavam apenas algumas horas antes do término do prazo, eu só aguardei e aí eu recebi a notificação de que o meu pedido tinha sido encerrado automaticamente. Com o prazo encerrado, eu refiz os procedimentos e voltei para esse ponto. A partir de agora, os vídeos eles vão ter algumas soluções de continuidade, porque o processo eu precisei fazer vários ajustes enquanto dava andamento à disputa.
como número máximo de caracteres, uma série de coisas, então ficou de um jeito bem confuso. Então, partes que estão no final eu vou colocar no começo para ficar mais fácil de ser entendido. Aqui no motivo do pedido de reembolso, nós temos 3 opções, que são a dificuldade de rastreio do envio, problemas com a alfândega e o vendedor enviou para o endereço errado. Aqui, obviamente, o que a gente vai usar é a primeira opção, né? Esse problema de rastreio, e na verdade é o que aconteceu. Você tem o rastreio da encomenda até um determinado ponto, depois ela desaparece magicamente no fluxo postal dos correios. Logo mais abaixo nós vamos ter uma subopção com 3 itens também, né? A proteção da compra está acabando, mas o pacote ainda está em trânsito. Pedido devolvido pela empresa de envio e não há informações de rastreamento. O curioso desse item 1 é que ele existe apesar de que você não pode abrir uma disputa antes do prazo de proteção da compra acabar. Eu não sei se especificamente no meu caso não foi possível abrir por algum outro motivo, mas em determinadas situações você pode abrir a disputa antes do prazo de proteção terminar, ou se isso aqui é um resquício de alguma alteração que foi feita no sistema. Eu acabei optando pelo item 3, né? Não há informações de rastreamento. Primeiro porque a proteção da compra não está acabando, ela já acabou. E segundo que eu fiquei preocupado de, caso eu marcasse essa opção, o AliExpress tentasse prorrogar o prazo para remota hipótese da mercadoria chegar. Então eu fui direto na opção não há informações de rastreamento. Agora vamos verificar quais são as limitações daquilo que você pode pedir e do que você pode anexar. O texto ele tem uma limitação de 500 caracteres. Esse texto que está aí aparecendo, ele foi uma primeira versão, quando eu não sabia ainda dessa limitação. Você está limitado a 3 arquivos com imagem, sendo que o tamanho máximo deles não pode ultrapassar 2 MB, e um vídeo que também não pode ultrapassar 500 MB, o que inclusive é um tamanho considerável. Com essa limitação de 500 caracteres, eu tive que ir fazendo vários ajustes no texto, até conseguir um texto bem conciso e que coubesse dentro dessa limitação. Eu utilizei o LibreOffice, que é a versão do Word, o Writer, né, que é a versão do Word para sistemas Linux, né, pelo menos uma das possibilidades que você tem de utilizar, e fui fazendo várias adaptações. Eu optei por escrever o texto diretamente em inglês e não usar ferramentas como o tradutor do Google, porque às vezes a tradução não fica exatamente... você acaba não conseguindo entender. E além de colocar se fosse colocar em inglês, provavelmente, né, eu acredito que a pessoa que fosse analisar no AliExpress ainda vai traduzir do inglês para o chinês. Então você teria 2 traduções, ou seja, isso, do meu entender, aumenta a chance de você não obter êxito no seu pedido. Caso você não se sinta seguro para escrever diretamente em inglês, você pode escrever em português e usar o tradutor do Google. Ou, se você quiser também, eu vou deixar no descritivo do vídeo o texto final que eu utilizei. Se o seu caso for exatamente o mesmo, seria só uma questão de copiar e colar. Eu originalmente iria anexar 4 imagens, né, na minha defesa, mas por causa da limitação de 3 eu acabei tendo que cortar uma. A primeira imagem é o print da página de rastreio do objeto que foi extraviado. Vocês podem verificar que consta a informação objeto não localizado no fluxo postal, que eu coloquei tanto em português quanto em inglês no texto que eu enviei para o AliExpress. A segunda imagem é a mensagem em resposta ao meu pedido de informação aos correios com relação à demora em entregar a mercadoria. Do meu ponto de vista pessoal, essa mensagem, nos termos em que ela é apresentada, ela é um tapa na cara do cidadão correto, né? No caso aí, no desembaraço alfandegário dessa encomenda, eu paguei o imposto de importação, e aí ele diz assim que eu ainda tenho, ele reconhece que foi roubado e eu ainda tenho que iniciar um processo para ter a devolução. Ora, ele já deveria ter que me devolver automaticamente. Já não basta o transtorno da encomenda ter sido roubada quando estava sob os cuidados dos correios. Ele ainda quer, além do meu problema de ter que correr atrás com o remetente da mercadoria,
eu ainda tenho que correr atrás dos Correios para que ele me devolva o imposto de importação. Para que você obtenha essa resposta dos Correios, você vai ter que ir na página inicial dos Correios, em registro de manifestações, no canto inferior da página inicial, entrega de remessa a objeto postal internacional, registrar uma reclamação, o atendimento para objeto postado no exterior com destino Brasil. Você vai selecionar individualmente e onde está o código do registro, você vai inserir o número do objeto que aparece na página do AliExpress. Em dados do remetente, nome completo, normalmente eu só coloco o AliExpress, o país de origem normalmente é a China, e no mais você preenche com os seus dados, né? Na opção motivo da reclamação, você seleciona objeto não entregue, e no conteúdo você escreve do que se trata e faz alguma observação se você quiser. Isso daqui é bem protocolar. Se a sua encomenda já foi extraviada, muitas vezes os Correios vão, ao receber isso daqui, que vão se dar conta de que a encomenda desapareceu, tá? O que eu recomendo é que você, sabendo que a sua encomenda é um material sensível, como por exemplo um celular, você acompanhe ao longo de todas as etapas. Eu não vou colocar aqui, mas eu fiz 4 ou 5 reclamações como essa nesse período em que o meu celular ficou fazendo o trânsito de um centro para o outro do Rio de Janeiro. Toda semana eu fazia uns Correios, em todas menos na última disseram que estava tudo certo. Aí magicamente na última reconheceram que foi roubado. E como última imagem eu coloco o print da parte em que o AliExpress garante que se você não receber a mercadoria ao final do prazo de proteção ao consumidor, você vai receber o seu dinheiro de volta. Anexados 3 arquivos, eu registrei a disputa. Na sequência, logo depois de você registrar a disputa, ele vai te redirecionar para a página de acompanhamento, né, onde você vai ter alguns detalhes. No meu caso, como o objeto da disputa é o extravio do pedido no transporte, o AliExpress assumiu a condução do processo do início ao fim, sem repassar para o vendedor. Mais abaixo, na página de detalhes da disputa, você vai ter algumas opções, como por exemplo, se você quiser carregar mais provas ou cancelar a disputa, por qualquer motivo que seja, e o histórico da disputa, onde você vai ter detalhado todos os trâmites, desde o seu pedido de compra até a solução da disputa. O prazo estipulado pelo AliExpress para resolver a minha disputa era até 12 de junho, mas ele acabou dando o resultado no dia 9. Eu recebi o reembolso integral e como eu havia pago no boleto bancário, eu tive a devolução na minha carteira no Alipay. Em casos em que eu paguei no Pix, eu recebi direto na minha conta, como devolução do Pix. Eu espero com esse vídeo ter te ajudado, né? Porque quando a gente tem um problema desses, uma mercadoria extraviada, além daquela sensação de frustração, aquele incômodo que a gente sente, tem dificuldade para correr atrás daquilo que é legalmente nosso, né? Ter o direito à devolução do dinheiro. Eu já vi no próprio AliExpress vários casos de pessoas reclamando que tiveram a mercadoria extraviada, fizeram a disputa e não receberam o dinheiro de volta. Eu não sei exatamente por que isso aconteceu, né? No meu caso, eu ter recebido também não quer dizer que você fazendo exatamente o que eu fiz aqui que você vai receber, eu não tenho como garantir isso. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, você pode deixar aí nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se e até a próxima.